Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Netinho Mix, vencendo a procrastinação e mantendo a constância, né? Hoje, terça-feira de carnaval, uma bela manhã de terça-feira, já paguei minha atividade física logo cedo, já cumpri uma aula de um curso que eu estou fazendo e eu vejo um comentário um pouco infeliz, né? Que para muitos isso acontece, que o pessoal diz que o ano só começa depois do carnaval, né? E ruim para muitos e bom para outros, né? Porque o meu ano realmente ele começou dia 1º de janeiro. E se você é aquele cara também que todo dia está fazendo acontecer, todo dia está querendo que as coisas prosperem a seu favor e você está trabalhando para isso, você não vai esperar o carnaval acontecer para você começar a idealizar seus projetos, começar a correr atrás das suas coisas, né? Mas pessoal, hoje eu vou fugir um pouquinho aqui do compromisso de falar com vocês sobre a constância, vencer a procrastinação, devido a um grande acontecimento que aconteceu aí sobre uma certa homenagem, sei lá, uma certa. Cara, tenho que faltar até palavra para comentar sobre isso. Que uma escola de samba fez aí em menção a valores, enlatando as famílias de conservadorismo, enfim, usando eu acredito que umas comparações um pouco inadequadas, sabe, para o que se enquadra a família, apesar de que não ser a ideia, né, do cara que fez todo aquele roteiro, aquele enredo, e se ele realmente define ou sabe o que é uma família, né? E assim, tem hora que a gente não quer ser tão polêmico, não quer conversar tanto sobre esse tipo de coisa, porque quando se vão falar em muito política, futebol, né, principalmente o homossexualismo, se cria aquela polêmica, mal interpretação, tal, enfim. Mas eu não consegui ficar calado diante disso aí. Eu queria só dividir com vocês um sentimento, uma visão que eu tenho. O seguinte, eu sou cristão, tenho meus valores, né, tenho minha visão, e eu aprendi uma coisa que eu levo muito forte para a minha vida. O princípio básico ele tem que ser respeitado, tem que ser entendido, né? Para que você consiga ter lógica sobre tudo que vem acontecendo na sua vida. Cada geração teve suas dificuldades, isso aí eu entendi e percebo muito bem. Só que vamos lá. Lá em Gênesis, não decorei o versículo, mas eu levo muito resumido no meu entendimento todos os dias, que Deus criou o homem em sua imagem e semelhança. Outro versículo que eu levo muito forte, que está lá em Gênesis também, que Deus criou o homem para governar sobre tudo e todas as coisas aqui na terra. E o terceiro versículo, que eu sou muito fã e você pode fazer várias interpretações sobre ele, é João 10:10, esse eu decorei o versículo e o capítulo. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundantemente, né? Quando Deus enviou seu Filho, nosso irmão, Jesus Cristo. Então, sobre vários versículos e muito ensinamento que a Bíblia realmente, nosso manual de vida, nossa instrução para a felicidade, esses três é o que eu mais fico repetindo. E fico observando que muita gente cria ideologia, distorce as coisas e fica aquele negócio meio pé quebrado, como eu costumo dizer, meio bambo, e fica se apegando a verdades que não dá para entender. Se é mais fácil apegar a certas ideologias, desculpa pessoal, a minha fala um pouco arrogante e agressiva, mas ficam se apegando a ideologias absurdas e imbecis, né? E não se apegam a um versículo bíblico. Eu fico tem hora assim analisando, sabe? Porque, calma pessoal, vamos botar o pingo nos is. Aqui eu não estou falando de esquerda, de direita, de cima, de baixo. Eu sou bem sincero, eu estou pouco me lixando para Lula, para Bolsonaro, ou para qualquer que seja o partido. Qualquer que seja.
Eu vejo muita gente aí, fã de político, que não cuida da própria vida. O cara não joga um lixo na lata de lixo, vive se entupindo de açúcar, fica comendo pão com salsicha, não pratica uma atividade física, mas todo dia está lá, levantando a bandeira de algum político, de algum partido, e com ideologias absurdas. Pessoal, eu não estou aqui também para querer ser um machista, um defensor. Não, como eu acabei de falar, eu estou pouco me lixando para ideologias esquerdistas ou direita ou o que quer que seja. Eu acredito que o princípio básico ele tem que ser respeitado. E quando sim a ideia e o projeto for sustentável em cima dos nossos ensinamentos bíblicos, que tragam um bem comum para todos e todas, eu entendo que seja aplaudível. Se for fora disso, tem que ser questionável, tem que ser entendido e não tem que ser embandeirado, que aquilo ali é nossa existência, é nossa vida, é nossa razão de construir as coisas. Principalmente atacando a família. Porque assim, eu tenho minha visão, meu ponto de vista, como eu já falei, em cima dos princípios básicos. Tenho vários amigos homossexuais, que eu sou bem sincero, gosto, amo eles de coração mesmo, e tem uns que a unha deles, a unha de um homossexual amigo meu, eu não troco em certos héteros que tem aí. Para ficar isso aqui bem, como é que eu posso dizer assim, bem explicado nas minhas próximas palavras. Mas a esses imbecis que acham, porque criaram ideologia de gênero, né, e vêm querer agredir a família, bicho, o recado que eu quero te dar é o seguinte: tu lembra que o teu pai teve que comer a tua mãe para que tu fosse gerado. Desculpe, pessoal, a minha palavra absurda, porque eu não vi ainda dois homens constituir uma criança e nem muito menos duas mulheres. Tem que existir o macho e a fêmea para essa criança ser gerada. E cada ser humano, inclusive você, ou vocês, imbecis que ficam defendendo certas ideias absurdas. Cara, se tu tem tua ideologia, tu tem teu sentimento, não sei, deixa a ciência, o que quer que seja explicar. Eu tenho meu entendimento e minha verdade, certo? Eu entendo de uma forma. Mas, cara, se tu tem teu entendimento, respeita, cara, as famílias. Porque vocês pregam, elegem tanto respeito e tem hora que ficam com comportamentos absurdos. Eu achei um absurdo, né? Você querer atacar a família da forma que foi atacada, né? O conservadorismo, como se diz. Isso aqui eu não estou falando de Lula, de Bolsonaro, não estou falando de PT, de 13, de 25, de 80, não, pô. E como eu já falei, nada contra o homossexualismo. Eu tenho meu ponto de vista das coisas. Não acho correto. Eu entendo que o homem foi feito para a mulher foi feita para o homem. Só que é o seguinte, eu acredito que tá faltando empatia, entendimento, está faltando conhecimento dos princípios básicos. Eu acredito dessa forma. Vejo o caso Orelha, ultimamente, do cachorrinho lá, que realmente foi uma coisa brutal, sem explicação, como outros e outros casos aconteceram aí, muitos com animais, né? Mas eu vejo que muita gente cria uma proporção de uma coisa inimaginável, uma coisa foi cruel demais. Concordo, pessoal. Eu concordo, foi cruel, foi. Quem me conhece de perto sabe o quanto eu defendo os animais, o quanto eu gosto, o quanto eu entendo, o quanto eu tenho o maior carinho, não só pelos animais, pela planta, por toda essa riqueza que Deus nos deu aqui. Mas também quando eu vejo o cara numa tribuna, ou com o cara querendo defender um aborto com uma coisa normal, você não tem empatia com os seres humanos, você não tem zelo, não tem respeito com o seu irmão, o seu próximo, e você só sabe defender um cachorro, um gato. Aí eu não tenho como respeitar e entender a cabeça de uma pessoa dessa, eu não concordo. Defende demais um cachorro, defende demais a agressividade do animal, aí não tem empatia pelo seu próximo. Não tem cuidado pelo outro ser humano. Então,
é uma coisa que o seu excesso aqui não vai me convencer ali. Mas tudo bem, eu respeito. Sem problema, cada um com seu entendimento. Agora, você vir querer defender uma verdade, uma coisa, um alicerce em cima, querendo construir em cima de uma areia, velho, e querer negligenciar toda uma estrutura bíblica, toda uma estrutura de criação, de onde nós chegamos, onde nós somos, o que nós somos, aí eu não tenho como realmente bicho, tem hora que falar até palavra, tu acredita? Porque, desculpa, pessoal, mais uma vez, é muita imbecilidade, é muita falta de raciocínio. Pessoal, pelo amor de Deus, quando a gente nasce, eu entendo, eu enxergo, pelo grau de instrução que a gente tem condições de adquirir em nossa trajetória aqui na vida, pela quantidade de energia, de perfeição que trabalha dentro dessa máquina aqui do corpo humano. O pessoal desenvolveu já vários utensílios domésticos, como máquina de lavar, geladeira, o próprio computador, a robótica, muita coisa bacana de verdade, mas não perfeito igual ao ser humano. Não perfeito igual ao ser humano. Diante de tudo isso, eu só entendo que quando a gente nasce, todos nós somos únicos. A própria ciência explica isso. Que a nossa genética, nosso DNA é único, né? Se eu não estiver falhando aqui as palavras. Eu entendo que a gente recebe uma centelha divina que não tem de onde explicar a não ser do nosso Deus. E ao receber essa centelha divina, com todos os ensinamentos que ele nos traz, é a gente ter amor, ter cuidado, ter empatia com outro ser humano, com os animais, com as florestas, com as plantas, com tudo que está ao nosso redor. Eu não vou dizer que eu concordo e acho certo que um homem vá ter um relacionamento para querer construir uma família com outro homem, uma mulher com outra mulher, enfim, não concordo, não entendo, enfim, na minha visão, na minha concepção cristã, eu não aceito. Mas porque eu não aceito, aí eu vou querer apedrejar quem tem esse entendimento, quem tem essa ideologia. Cara, a vida é dele, bicho. O que eu tenho que fazer, que meu pai, meu irmão me ensinou, é respeitar e amá-los. E eu acredito que deve ser da mesma forma. Agora está querendo se construir, está querendo se ocupar um espaço que não é dessa forma. Aí fica esse embate, sabe? E chega a agredir ao próprio que começou com essa ideologia. Porque, bicho, se tu vem agredir a família, então, como foi que tu foi gerado? Ah, meu pai foi um cretino, minha mãe não sei o quê, não sei, fui adotado, não sei de que foi. Não interessa, meu irmão, tu veio da concepção de um homem e de uma mulher, bicho. Foi gerado dessa forma, não foi de outra forma, não. Até a própria ciência, bebê de proveta. Existe um armazenamento, todo um sistema para se gerar aquele menino, aquela criança, através de. Eu não vou me esticar muito, para não pecar nas palavras, que eu não entendo realmente o total funcionamento, mas eu entendo que tem que existir um óvulo e espermatozoide, senão, que é trazido de um macho e de uma fêmea. Não fizeram isso no computador, no Word, no Excel, não fizeram não, ainda não, pelo que eu estou entendendo. Aí a galera vem querer criar ideologias absurdas e querer que a sociedade aceite de uma forma natural, querer que a gente diga às nossas crianças que isso é o normal. Bicho, aí tenha santa paciência, né? Desculpa aí a todos que vêm acompanhando nosso canal, que o assunto aqui realmente é a gente dividir experiências diárias, né, para manter nossa atividade física em dias, procurar se alimentar melhor, procurar cuidar do nossa mente, do nosso espírito melhor. Mas diante
desses acontecimentos que aconteceu, desse carnaval, eu não consegui ficar parado e calado olhando uma besteira dessa, para não falar uma palavra mais expressiva. Então, pessoal, eu espero que todo pai e toda mãe consiga entender o princípio básico da vida e que passe para seus filhos e que treinem eles para eles aprender a respeitar o entendimento de cada um. Respeitar o entendimento de cada um. E não ser pego e nem levado por um bocado de babaca que tem por aí querendo criar ideologias absurdas. Então esse é o papel de cada pai e cada mãe, para a gente orientar nossos filhos, eles entender de onde nós vemos, como é que a vida funciona e saber que o próximo, a ideologia que ele quiser criar, o que ele quiser fazer, o problema é dele, a gente deve respeitar, amar. Quando se diz amar, não é gostar, é respeitar o lado de cada um em todos os sentidos. E cada um que pague suas contas. Não é verdade? Agora o dever da gente, pai e mãe, é orientar e treinar nossos filhos diante dos preceitos de Deus. Então, pessoal, cheiro no coração, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, hein?